Boa tarde, ou bom dia, não é? Porque nós sabemos que Timor-Leste ainda é bom dia, madrugada, não é? Portanto, Brasil e Cabo Verde é boa tarde, aqui são 16 horas, não é? Brasil também são 18 horas. Então, vamos, portanto, avançar. Portanto, agradeço a presença do professor José Vieira de Souza, não é? Que é, portanto, o orador convidado. E temos também o professor Manuel Azancou, que é o que vai fazer um comentário, não é? Que é o comentador desse tema. Portanto, o tema é a Universidade de Classe Mundial e os desafios para as instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa. Portanto, eu vou fazer as apresentações rapidamente, tanto do orador convidado e também do comentador convidado e da minha própria pessoa, não é? Que, portanto, vou moderar este webinar. Portanto, o professor José Vieira de Souza é licenciado em Pedagogia e em Letras, especialista em docência do ensino superior, mestre em Educação, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília e pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Professor titular da Universidade de Brasília, onde realiza estudos sobre avaliação, expansão, democratização e acesso à educação superior. Autor de livros e de diversos capítulos de livros e artigos sobre o campo da educação superior, membro do Comitê Científico da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, nos biénios 2022, 2023 e 2024, 2025. Pesquisador da rede Universitas Brasil de Educação Superior, líder do grupo de estudos de políticas de avaliação e educação superior. E bolsista de produtividade em pesquisa. Vou também fazer a apresentação do professor Dr. Manuel Zancoto de Menezes, que vai comentar, não é? Portanto, essa comunicação. O professor Manuel de Menezes é doutor em Educação pela Universidade de Lisboa, professor investigador e tem mais de 35 anos de experiência profissional. Foi docente e coordenou a primeira edição do curso de mestrado em Gestão Educacional de Luanda, no Instituto Superior de Ciências Empresariais de Luanda. Foi vice-reitor da Universidade Privada de Angola, presidente do Conselho Científico da Universidade Independente de Angola e formador em cursos de pós-graduação. Escreveu dezenas de artigos e capítulos de livros sobre educação e investigação, tendo publicado o livro Reflexões sobre Educação. Atualmente é professor associado e pró-reitor da Universidade de Dili, Timor-Leste, para a área de investigação, portanto, a pós-graduação e cooperação com a CPLP. Eu própria, né, que vou moderar esta sessão, portanto, Elisa Lopes Cruz Ferreira da Silva, é doutora em Ciências da Educação na área de especialização em Tecnologia Educativa, foi presidente do Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar, ex-ISECMAR, atualmente é professora aposentada da Universidade de Cabo Verde, pró-reitora e docente da Universidade Lusófona de Cabo Verde. Então, sem mais delongas, eu vou dar a palavra ao nosso orador convidado, o professor José Vieira de Souza, portanto, que vai intervir, não é, sobre o seguinte tema: a Universidade de Classe Mundial e os desafios para as instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa. Tenha bondade, professor José Vieira de Souza. Já sabe, tem entre 25 a 30 minutos. Sim, sim. Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu gostaria de pedir, professor, eu vou tentar me controlar aqui no tempo, mas faltando 5 minutos para minha exposição, se puder também me alertar, eu agradeço, para ir fazendo as sínteses, né? Mas eu vou Está bem, me ok. esforçar para o tempo, ok? Está bem, obrigado.
Primeiro dizer, né, do prazer que está aqui com vocês, pesquisadores de outros países da língua portuguesa que discutem educação superior. Agradecer o convite para fazer essa fala, né? Eu vim aqui para a gente conversar um pouco, dialogar em torno de um objeto extremamente, digamos assim, instigante, né? Porque as universidades de classe mundial são hoje um objeto de disputa no mundo, né? Então é um prazer dialogar com vocês e obrigado pelo convite. Quando eu recebi o título da fala, né, em que diz os desafios para as IES dos países de língua portuguesa, eu pensei assim, bom, as universidades de classe mundial não são só um desafio para os países de língua portuguesa, são, na verdade, para todos os países, né, inclusive os países já mais desenvolvidos, porque a educação superior, mais do que nunca, faz parte do projeto político dos países, né? Então, eu achei muito instigante esse complemento do título, Desafios para os Países. Eu pesquiso educação superior, como a professora Maria Elisa falou, já há uns 30 anos mais ou menos, e um dos meus últimos estudos que eu fiz, o estágio pós-doutoral, sob a supervisão do professor João Ferreira de Oliveira, que é um companheiro nosso de discussões aqui no Forge, foi exatamente discutindo a relação entre educação superior e economia do conhecimento, né, colocando aí como um desdobramento as universidades de classe mundial. Então, eu preparei a minha fala, estruturei a minha fala em três partes, né? Uma primeira parte que eu gostaria de me ater falar um pouco da educação superior em contextos emergentes, né? Uma segunda parte é pontuar um pouco essa relação entre educação superior na economia do conhecimento. E uma terceira parte, me aportar mais na discussão de universidade de classe mundial e a economia do conhecimento. Para estruturar minha fala nesses três pontos, eu parto de três premissas. A primeira premissa é entender que a educação superior, partindo do conceito de campo de Bourdieu como um recorte do espaço social no qual há um objeto em disputa, em que os atores possuem capitais específicos e, e adotam estratégia para transitar nesse campo, né? A partir do conceito mais amplo de campo de Bourdieu, eu parto da premissa de que o campo acadêmico, né, o campo no qual situa as universidades e outras instituições de educação superior, esse campo é um campo de força, né? E como um campo de forças, ele é um campo em que essas forças levam a lutas para conservar ou transformar esse mesmo campo. Então, há disputa nesse campo. E aí o campo da educação superior, ele é esse espaço de lutas, né, e de circulação e de distribuição de bens públicos e de bens comuns. A segunda premissa que eu adoto na minha fala é entender que o campo da educação superior ele é composto por múltiplas realidades, né? Múltiplas realidades porque a gente identifica nesse campo instituições dotadas de perfis, vocações, missões, marcas distintas, né? Além de uma distribuição espacial muito variada no mundo. E aí, nesse campo formado por essa pluralidade de realidades institucionais, nós temos também a pluralidade de grupos e de atores, atores internacionais, nacionais, regionais e locais, né, que manifestam diferentes interesses nesse mesmo campo. E aí a gente vai identificar, então, nesse campo, desde macro-universidades, multicampos, variados, centros de produção original de conhecimento, né? Então, é um campo formado por instituições com perfis e vocações muito diferentes, que vão ser movidas essas instituições por demandas sociais, mas também político-institucionais que vão movimentar esse mesmo campo. E a terceira premissa que eu adoto é que nós nunca estivemos digamos, o tempo atual, né, é um tempo em que a educação superior se vê extremamente influenciada e até invadida pela economia do conhecimento, ou seja, as diretrizes do campo econômico, mais do que nunca, né, elas se fazem presentes na educação superior. E aí, nessa é, relação que a economia do conhecimento mantém com a educação superior, faz com que a gente entenda que a configuração do campo da educação superior possui determinadas propriedades, né? Sendo uma delas a necessidade de construção de questões que ajudem na percepção dessas múltiplas facetas do campo da educação superior. Então,
apresentadas as três premissas, eu gostaria de aportar no primeiro bloco, o que eu chamo de eixo temático, né? Que da minha fala, que é entender que nós vivemos hoje em contextos emergentes, né, que são contextos que lidam com configurações de uma educação superior, em que nessa sociedade emergente nós temos uma tensão entre concepções pré-existentes, mas também que refletem tendências históricas, né, no campo da educação superior, mas também um projeto de transformação desse mesmo campo. E essas transformações que a gente vai verificando no campo da educação superior, na complexidade que os contextos emergentes têm, a gente vai percebendo então que essas complexidades se mostram a própria complexidade, né, do campo da educação superior. E aí a gente está falando de contextos emergentes que lidam com espaços mundializados, né, considerando que a educação superior hoje ela é transfronteiriça, né? Nós lidamos com a educação superior sem fronteiras. E aí, nesse contexto de emergência, que a educação superior cada vez mais assume um papel ligado ao projeto político dos países, nós vamos ter a disputa, né, entre duas grandes concepções de educação superior. Uma concepção que é encaminhada, digamos, por os publicistas, por grupos, instituições, né? Países, inclusive, alguns em maior e menor grau, que vão defender a educação como mercadoria, né? E aí nós temos a discussão da educação como mercadoria, portanto, como um serviço, seria a ideia de uma educação encarada, né, como mercadoria, por exemplo, pela Organização Mundial do Comércio, né? Pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por agências de avaliação, né? Todas essas agências e essas organizações que eu citei muito referenciadas no campo econômico. E aí é que a educação superior vai assumindo esse caráter de um serviço transnacionalizado. Na tensão que se estabelece no campo da educação superior, nós temos também uma outra concepção em disputa, que é a concepção de educação superior como um bem público, né? Que aí vai defender a relevância social e a equidade como elementos fundamentais, vai discutir também a democratização do acesso a grupos cada vez maiores, não é? Nessas instituições de educação superior, e vai, obviamente, mesmo defendendo a concepção pública, obviamente que não rompe com a ideia de que esse campo também tem que ser avaliado, né, a partir de critérios e indicadores, né? Então, a gente tem aí a regulação do sistema de educação superior como elemento também importante nessa concepção de educação superior como bem público, porém não uma regulação que, digamos, deixe subsumida a avaliação, mas, ao contrário, a apoie. O segundo eixo que eu gostaria de problematizar nessa minha fala é a educação superior na economia do conhecimento, né? Visto que as universidades de classe mundial, ao constituírem um conceito em disputa no mundo atual, essa disputa se dá em torno, de fato, de um conceito que está sendo construído e disputado. Oubé, que é um dos teóricos que tem discutido muito as universidades de classe mundial, diz que essas universidades, os países não sabem ainda bem o que é, mas todos o querem, todos a desejam ter uma universidade de classe mundial. Então, na economia do conhecimento, nós estamos falando de uma nova epistemologia que aparece na educação superior no século XX, aqui me apoiando na fala da Denise Leite, que é uma colega nossa também, pesquisadora do tema, né? E essa epistemologia sustenta as razões pelas quais as universidades devem triar caminhos globais e internacionais. Portanto, implica no estímulo ao redesenho do perfil dessas instituições em direção aos mercados, né? E, portanto, desenvolver e estimular o capitalismo acadêmico, o capitalismo científico. Essa epistemologia tem guiado a educação superior, mostra para a gente que a educação superior, nos tempos atuais, nunca lidou com a dimensão econômica tão fortemente como nós lidamos hoje, né? Não, é muito curioso hoje a dimensão econômica sem precedentes na história da educação superior. Vai havendo uma incorporação da lógica de mercado orientada pela economia do conhecimento, que vai levar muitas instituições a mobilizarem competências empresariais de maneira associada às acadêmicas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Universidade de Classe Mundial,
que elas têm mais patentes em alguns países do que o próprio mercado daquele país, né? E aí vai gerando, então, essas patentes, como eu acabei de dizer, em alguns casos superior às empresas, né? Então, nessa perspectiva, a Susan Roberts, que é outra pesquisadora também do tema, ela vai dizer para a gente que na educação superior, motivada pela educação, pela economia do conhecimento, nós vamos tendo hoje uma batalha por mentes e mercados, né? Mentes e mercados. Então, isso porque a educação, a economia do conhecimento, ela passou a ganhar força, né, desde o final da década de 1990, e ela pode ser definida como essa mobilização das competências empresariais, acadêmicas e tecnológicas, obviamente, com a finalidade de melhorar, a produzir um discurso de melhoria da vida das populações, né? Mas nós sabemos que isso é motivado por uma mobilização de competências empresariais. Então, a gente tem clareza, né, de que a economia do conhecimento ela se faz presente não somente na vida cotidiana dos indivíduos, mas fundamentalmente nas universidades e outras instituições que ofertam educação superior, né? Como eu mencionei antes, eu não conheço bem a realidade dos outros países de educação de língua portuguesa, eu conheço um pouco Cabo Verde, que eu estive aí, professora Elisa, em Não, 2014, com especialistas em educação superior, nós fomos discutir com o Ministério da Educação de Cabo Verde uma política de avaliação das instituições de educação, das universidades, e eu aprendi muito com vocês aí. Conheço também um pouquinho a realidade de Moçambique, né, a Universidade Pedagógica, né, a UP, e também um pouquinho a Universidade UEM, que chama de Universidade Mondlane, né? Mas não tenho conhecimento para discutir a configuração da rede de educação superior de vocês, né, dos outros países, né? Se vocês, especialmente, que estão aqui presentes. De qualquer maneira, a literatura aponta que no mundo há uma diversidade muito grande de instituições, como eu mencionei também antes, mas elas hoje tendem a ser afetadas em maior ou menor grau, independente dos países, por essa economia do conhecimento, né? Então, nessa economia do conhecimento, as políticas que vão sendo criadas para a educação superior, elas passam a ser dimensionadas muito por interesses políticos e econômicos geoestratégicos mais amplos. Se a gente pegar, por exemplo, a União, perdão, o mercado comum temos hoje ali uma situação em que a gente percebe de que os interesses políticos e econômicos são geoestratégicos, para a gente lembrar o Tratado de Bolonha como referência, né? Que afetou o mundo em níveis diferentes em termos de educação superior. Então, na economia do conhecimento, nós vamos tendo, segundo, de acordo com o nosso querido amigo Afonso Almerindo Afonso, que também anda muito, transita muito na discussão em educação superior nesses países de língua portuguesa, ele vai dizer para a gente que em qualquer situação é a supremacia do econômico e a obsessão da competitividade, agora baseada no conhecimento, que indiscutivelmente vão sobressair nessa disputa pela construção do conceito de universidade classe mundial. Ainda de acordo com o Almerindo, né, se trata de as instituições ir investindo muito em um conhecimento útil que possa alimentar o chamado capitalismo acadêmico. Aqui no Brasil nós discutimos muito capitalismo acadêmico, também com o nome de capitalismo científico, né? Mas não um conhecimento como um fim em si mesmo que tem objetivos emancipatórios. Então, na verdade, o que vai se percebendo é que a educação superior está envolvida na contemporaneidade, né, com uma ideia de que, como o João Ferreira Oliveira fala, nessa citação que eu trago aí, em que o capital produtivo já não se contenta com a exploração da força de trabalho na obtenção da mais-valia, né? Isso porque o conhecimento tem papel cada vez mais central e estratégico na chamada economia do conhecimento. Mas, no final da minha exposição, eu vou chamar a atenção por causa da China, né, que é um país que tem investido muito na construção do conceito de universidade de classe mundial, inclusive inserindo, né, a criação dessas universidades no seu plano de governo, né? E o terceiro bloco da minha fala é a gente aportar um pouco mais em detalhes com o tema que me foi pedido aqui no título, que é título da exposição, que são as universidades de classe mundial, World Class Universe e a economia do conhecimento. Primeiro, a gente precisaria, na minha avaliação, considerar, eu coloquei em destaque,
de que as universidades de classe mundial, volto a dizer, é um conceito em disputa no campo da educação superior, né? Sabemos que eles que para ser uma universidade de classe mundial exigem requisitos, né, muito elevados, né? Sabemos que há uma hegemonia em torno da localização geográfica dessas universidades, então é um conceito em disputa. Entretanto, vou dar o caso do Brasil. No Brasil, nós temos 2.580 instituições de educação superior, mas 88% delas são privadas. Então, nós temos desde universidades públicas muito grandes e outras menores, como também universidades privadas grandes e outras menores. Mas as nossas melhores universidades públicas, né? Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a própria que eu estudo, perdão, onde eu trabalho, que é a de Brasília, elas figuram ainda muito longe no posicionamento das universidades de classe mundial. Né? No ranking, por exemplo, de Xangai, a Universidade de São Paulo, ela chegou a ocupar um número, até onde eu acompanhei, 402, depois melhorou para 350. Então, a gente também no Brasil está perseguindo esse conceito, com muita dificuldade. Então, eu parto dessa ideia de que é um conceito em disputa, né? E que a problematização desse conceito, quando a gente situa no ambiente mais amplo da internacionalização, a gente percebe que é um conceito que vai se construindo no contexto da globalização e da economia do conhecimento, né? Porque as universidades de classe mundial estão diretamente ligadas aos rankings, por exemplo. E os rankings são alimentados e alimentam a economia do conhecimento. Então, eu trouxe aí a frase do Olber, né, que eu mencionei rapidamente no início da minha fala, que ele diz o seguinte: todos querem uma universidade de classe mundial, mas ninguém sabe o que é e tampouco alguém sabe como adquirir uma. Porque os critérios para avaliação são claros, são elevados, mas são claros. A questão é como é que você constrói isso, né? Nas políticas institucionais, como é que você vai construir essa universidade dentro de um projeto mais amplo de construção do conhecimento emancipatório, que chocaria diretamente com essa ideia de educação superior como mercadoria. Então, é um dilema muito grande. Aqui eu situei também, com base no Olber e no Salme, as principais características, né, de uma universidade de classe mundial. Eu tive a oportunidade de visitar uma delas, que foi a Universidade eh, de Princeton, né? E eu pude ver um pouco essas características lá e fiquei um pouco assustado com uma delas, uma dessas características que a gente conversou com os pesquisadores lá. De qualquer maneira, a Universidade de Princeton e as demais de classe mundial, elas têm essas características como comuns, né? A excelência na pesquisa, a pesquisa é um ponto elevadíssimo, como todos nós sabemos, nessas instituições, tem a liberdade de pesquisa, ensino e expressão. No Brasil, nós trabalhamos com a tríade universitária, pesquisa, ensino e extensão. Mas aqui é realmente expressão, é porque a produção que ocorre nas unidades de classe mundial, os pesquisadores têm a liberdade de expressar esses resultados em diferentes fontes, vinculadas aos interesses, né, de mostrar essa produção. Obrigatoriamente não tem que ser expressa essa produção no ambiente da universidade. A autonomia acadêmica é muito elevada também, uma estrutura adequada, né? E o financiamento ele é garantido. Mas esse financiamento está muitas vezes aliado ao mercado, né? Então, e aí tem uma máxima que diz, né? Quem define o dinheiro define as diretrizes, né? Digamos, como ele vai ser usado. Tem um cosmopolitismo que é uma característica muito importante, né? Porque essa batalha por mentes pelas universidades de classe mundial faz com que você tenha pessoas de vários países, né? Grandes pesquisadores, muitos estudantes de ponta, né? E tem uma diversidade muito grande, né? Elas são muito heterogêneas. Acontece que esse processo de transformação de uma instituição em universidade de classe mundial, ele não é rápido, obviamente. Ele nem é construído meramente com base na importação de pessoal, de tecnologia, de arquiteturas acadêmicas ou até de processo de gestão universitária de outros países, né? Até porque a importação de pessoal, se a gente pegar no segmento discente dos estudantes, né,
ela é a face, a mobilidade acadêmica é a face mais explícita da internacionalização. Mas existem outras, várias expressões da internacionalização para além da mobilidade acadêmica. E aí, o Sang, que é um autor que estuda muito as universidades de classe mundial, mas focando a China principalmente, ele vai dizer que o ranking das universidades mundiais por diferentes organizações, né, nem sempre é ponto de referência para as universidades nacionais, de elas se tornarem de classe mundial ou não. Ou seja, tem um mito também que envolve a classificação, os rankings, que é o mito de que será que porque a universidade está posicionada naquele nível, de fato ela é uma universidade com a qualidade que o ranking exigiu, como é que esses critérios foram alcançados? Porque tem um conceito na avaliação da educação superior, que é o conceito de avaliação guiada, né? Que é uma avaliação em que as instituições vão orientando os indicadores e vão guiando as suas políticas, fazendo um checklist desses indicadores. E aí um outro autor, aliás, é uma autora brasileira, Tchengo, Lara Tchengo, também trabalha muito os rankings, né? Então ela vai chamar a atenção para a gente de que na defesa da excelência, esses rankings internacionais, eles acabam aprofundando a diferenciação, tanto inter como intrainstitucional, né? Porque vão defender uma concepção de universidade de ciência cada vez pragmática e cada vez mais utilitária. Esses rankings, a gente entende também, concordando com outra colega nossa brasileira que pesquisa o tema, eles têm uma estreita relação com as avaliações mercadológicas, e aí tem um conceito de qualidade muito voltado, né, para o mercado, obviamente, e eles acabam criando, né, um imaginário, né, de uma cultura de excelência, porque as universidades de classe mundial elas vão ser classificadas a partir de rankings globais, né, internacionais. Então, há uma certa padronização, o que acaba comprometendo a identidade de muitas instituições que perseguem esse conceito de classe mundial. Aqui, rapidamente, já para encaminhar, né, eu estou dentro aqui do meu tempo, estou controlando, Sim, tenho ainda 7 minutos, né? certo. Sim. Falar dos dois principais rankings internacionais, os pioneiros, né? Que é o ranking, que se chama o ranking de Xangai, né, que foi criado em 2003 e que vai classificar anualmente as principais universidades do mundo pelo critério básico do resultado da pesquisa. Esse é o foco principal. E nós temos o D, que é o ranking britânico, né, criado um ano depois, né, e que vai analisar, dentro do que é possível, né, dos seus limites de avaliação, a qualidade da formação ofertada aos estudantes. Na verdade, todos nós sabemos, né, que o D, quando é criado, na Grã-Bretanha foi também muito em função dos resultados que o primeiro ranking apresentou em 2003, né? Quando a Europa percebeu que, de fato, dentre as 20 melhores universidades que o ranking 2003 classificou em 2003, a hegemonia era no hemisfério norte, como também ainda é hoje, né? No mundo ocidental e em países de língua inglesa. E havia pouquíssima, quase nenhuma universidade europeia nesse ranking ainda. Havia poucas. Então, esses dois rankings, não é? Eles motivam a competitividade institucional, né, e colocam em desvantagem a maioria das IES, da Instituição de Educação Superior, claro, por causa dos critérios que eles adotam. Então, aqui eu só sintetizei os critérios, né, adotados pelo o ranking de Xangai, e aí eu coloquei em destaque dois deles, na qualidade de ensino, né, o número de equivalentes de ex-alunos que receberam o prêmio Nobel e a medalha Fields. O prêmio Nobel, né, dispensa comentários, a dificuldade de a gente ter egressos, né, em nossos países que tenham tido prêmio em Nobel e que passaram por essas instituições, e a medalha Fields, né, que é uma espécie de Oscar da matemática, né, criado para a área da matemática, só que a medalha Fields tem uma limitação muito séria para os pesquisadores, né? Só pode concorrer quem tiver 39 anos e pouquinho antes de bater os 40 anos. Quem tem mais de 40 anos não pode concorrer à medalha Fields. Então você já começa a filtrar muito aí, né? Porque chegar aos 39 anos com a produção calibrada, internacionalizada, a ponto de alcançar esse objetivo é um pouco difícil. No Brasil, nós temos só um pesquisador da Universidade Estadual de Campinas que recebeu esse prêmio quando ele tinha 36 anos. E a revista aí, né, as duas revistas de grande expressão.
Então, são critérios muito pesados, né? Muito duros, digamos assim. E aqui são os critérios do rank D, né? Que um ponto que vai pesar é uma pontuação mais distribuída, mas a citação, que é a influência e pesquisa, ela pesa muito, né? Ela pesa bastante. E a gente vai ter esse ensino, ambiente de aprendizagem, com uma pontuação muito grande também, embora que distribuído, porque, como eu falei antes, o rank D quer avaliar, dentro dos limites possíveis, a formação dada para os estudantes das universidades avaliadas. Aqui, eu fiz um esforço de trazer o ranking das 20 universidades melhor avaliadas pelos dois rankings. Primeiro vou mostrar o de Xangai e depois o D. E aqui eu coloquei em azul e em amarelo algumas situações em destaque. Então, quando a gente pega ou compara 2020, 2021, 2023, a gente percebe uma estabilidade maior na classificação das instituições. Inclusive, Harvard e Stanford mantêm a mesma posição, por exemplo. A Princeton, que é a que eu fui conhecer um pouco, mantém a mesma, Oxford. Mas quando 2023, 2024, você começa a ter umas oscilações interessantes. Significa que o campo está cada vez mais competitivo. E aí, quando a gente olha, por exemplo, ainda, né, essa tabela, a gente vai perceber, se você olharem com calma, nós temos uma universidade francesa, nós temos o Colégio de Londres, né, mas nós temos a concentração das instituições aí, de fato, nos Estados Unidos, um pouco na Europa, né? Nós não temos aqui, nesse caso, nenhuma instituição ainda asiática, elas vão aparecer depois, elas aparecem mais no outro ranking, ok? Que é essa classificação que eu estou mostrando aqui agora. Né? Em 2018, a Universidade de Tóquio apareceu entre as 20 melhor avaliadas. Mas depois ela cai, né? Em 2019 ela cai de posição. Então aqui você percebe que o ranking D, ele é mais heterogêneo, ele apresenta um pouco mais de variações, embora que se você pegar as primeiras universidades, Oxford, Stanford, Harvard, o IT, né, da Califórnia, o MIT, Cambridge, você vai perceber uma estabilidade também razoável, mas quando você pega 2023, 2024, tem as oscilações. Aí eu estou chamando a atenção, por exemplo, para a Universidade de Zurique, para mostrar como é que ela melhorou a classificação, por exemplo, 2020 a 2024. Ela dá um salto em 2022 da 15ª posição e mantém a 11ª nos 2 anos seguintes. Então, mas também tem casos em que as instituições elas perderam posição, como é o caso do Instituto de Tecnologia da Califórnia, né? Que tem aí perde muito, porque sai de segundo lugar em 2022 para o sexto em 2023. Mas chama a atenção, particularmente da gente, nesse ranking do D, é a presença das universidades asiáticas, né, que estão em amarelo. Vejam que em 2021 a China colocou a primeira universidade dentre as 20. E aí essa universidade, né, de Tsinghua, vai melhorar de posição expressiva de 2021 para 2024. Quando ela passa do 20º lugar, ela vai para o 12º lugar. Observe também que tem a Universidade de Pequim, né, que também ela aparece a partir de 2022 e melhora a posição em 2024. E temos a Universidade de Singapura, que aparece em 2023 e permanece na mesma posição. Se a gente olhar 2020 para trás, né, a gente não vai ter ainda a presença das universidades asiáticas, especialmente as chinesas. Então, é muito curioso, porque eu digo, com base nas pesquisas que a gente tem feito e na descoberta de outros autores, de que a China é, de fato, um caso emblemático nas universidades nessa busca por construir o conceito de universidade de classe mundial, porque eu volto a dizer, a educação superior ela faz parte hoje, mais do que nunca, do projeto político dos países. Mas a China, né, ela tomou uma decisão, né, de incluir grupo de seleção de universidades, de apoiá-las com muitos recursos, visando a construção do conceito de universidade de classe mundial. Então, trata-se de uma decisão política tomada dentro de planejamento estatal, né, que coloca um tempo e formula políticas
para poder associar o desenvolvimento dessas universidades num campo extremamente competitivo associado ao projeto político. Então, veja que aí, em outubro de 2015, portanto, há 10 anos atrás, a preocupação da China com a ocupação das suas universidades com o melhor lugar no ranking fez com que o Conselho de Estado instituísse o Plano Geral para impulsionar a iniciativa de universidade de primeira classe mundial e construção de disciplina de primeira classe. Então, se a China, volto aqui à tela anterior, ela já tem essas duas universidades relativamente bem posicionadas, considerando, né, o tempo que elas passaram a figurar no ranking D, significa que, de fato, elas estão inseridas em um Professor, o planejamento seu tempo já estatal. terminou. Professor, o seu tempo já terminou. Perfeito, perfeito. Então, as considerações finais estão postas aí, praticamente eu já fui tocando nelas, então eu agradeço o tempo que me foi destinado e me coloco à disposição para o debate. Uhum. Muito obrigada, professora, pela sua excelente tanto apresentação, professor José Vieira de Sousa. Agora vamos passar a palavra ao professor Manuel Azancodo Menezes, que vai comentar, não é, esta apresentação. Tenha bondade, professor Manuel Menezes. Já sabe que tem mais ou menos 10 minutos, ok? Obrigado, professora Elisa da Silva. Ora bem, Obrigada. tivemos aqui o grande prazer de ouvir o nosso palestrante, José Vieira de Sousa, a dissertar. E então eu faço já uma pergunta, pronto, que é a seguinte: será que todos nós pensamos o mesmo sobre a Universidade de Classe Mundial? Ora bem, o professor José Vieira de Sousa, e muito bem, começou por referir-se às componentes da sua intervenção para a educação superior em contextos emergentes, a educação superior na economia do conhecimento e a relação educação superior e economia do conhecimento. E as das premissas que foram aqui colocadas, e cito, pegou no Bourdieu, não é? E no campo como a estrutura de relações sociais. Portanto, para mim, um aspecto que é importante realçar aqui são a existência de múltiplos atores. Portanto, esta questão para mim é fundamental, é olhar para a universidade numa perspectiva, para o ensino superior numa perspectiva pluridimensional, portanto, com vários intervenientes, portanto, eu penso que a comunicação, por um lado, de José Vieira de Sousa reflete, portanto, foi excelente, sem dúvida alguma, reflete os seus conhecimentos científicos muito sólidos e a sua significativa experiência no domínio da educação superior, e percebi que na sociologia, como para comentar, eu gostaria de problematizar e começava logo pela questão da ambiguidade do conceito de universidade de classe mundial. Como disse muito bem o professor, ninguém sabe o que é, mas todos querem uma universidade de classe mundial. Pronto. Há uma ligação estreita entre, digamos, a Universidade de Classe Mundial e organizações internacionais como o Banco Mundial, a OCDE, portanto, na definição e na difusão do conceito, e parece-me que há aqui uma associação ligada ao neoliberalismo, portanto, fala-se muito em produtividade, em metas. O professor também mencionou a questão dos rankings. Eu diria a relatividade, numa perspectiva provocatória, a relatividade da importância dos rankings. Quer dizer, quais são os melhores rankings, quais são os melhores indicadores
para classificar uma instituição de ensino superior. E no caso concreto das instituições de ensino superior da CPLP, como contornar a hegemonia linguística mundial da língua inglesa, por exemplo, não é? Portanto, eu penso que viu-se, portanto, o professor foi buscar já não me lembro do autor, mas mostrou, digamos, quais são os parâmetros habitualmente utilizados para classificar uma universidade de classe mundial, como questões da internacionalização, da produção científica, da excelência, do financiamento, etc. E mencionou, portanto, mostrou aqui um mapa de várias universidades que estão em lugares cimeiros nos rankings mundiais, mas que têm orçamentos anuais gigantescos, né? Da Universidade de Harvard, do, do MIT, enfim, da Universidade de Princeton, de Londres, que tem um orçamento brutal. Portanto, e tem menos alunos do que nós, no caso aqui da CPLP, um grande orçamento e poucos alunos, não é? Portanto, eu com estes ou com outros indicadores similares, portanto, inerentes ao conceito de universidade de classe mundial, portanto, há, como foi também dito aqui na parte introdutória, uma lógica empresarial de avaliação, baseada prioritariamente na produção e na produtividade, portanto, um contexto que é marcado exclusivamente pela competição. Portanto, há inclusivamente universidades que fazem marketing gratuito. É preciso não esquecer que os rankings que foram aqui mencionados e outros são empresas. E nós podemos questionar até que ponto esses especialistas conhecem bem as realidades, enfim, da academia, não é? Portanto, eu diria que os critérios utilizados nos rankings para classificar as melhores universidades podem não ser consensuais, portanto, são arbitrários, não é? Portanto, eu repito, quer dizer, são rankings que são definidos por empresas que são externas à academia. Não sei se darão garantias de que há realmente um conhecimento sobre a realidade das instituições de ensino superior. Portanto, digamos que a minha nota principal é no sentido de questionarmos se a universidade de classe mundial aplica parâmetros que são idênticos para medir atividades de instituições de ensino superior muito diferentes. Portanto, isto não me parece lógico, não é? Porque as instituições de ensino superior são organizações muito complexas, isso foi dito logo de início. Portanto, eu penso que era interessante, quando falarmos em universidades de classe mundial, que ninguém sabe bem o que é, não é? Temos que pensar que as instituições de ensino superior, geograficamente, estão em contextos distintos, portanto, têm valores e princípios diferentes, têm um plano de desenvolvimento institucional, em princípio, que é desenvolvido para responder às necessidades culturais, sociais, específicas, etc. Eu valorizo muito mais um ranking de Leiden, por exemplo, porque utiliza indicadores determinados, como que não subestima as ciências sociais e humanas, portanto, trata-se de um ranking tradicional, mas que não está preocupado, digamos, em juntar indicadores, mas o objetivo, portanto, não é determinar qual é a melhor instituição de ensino superior, mas, portanto, de pensar na qualidade, enfim, portanto, eu penso que para a CPLP, agora pegando no nosso tema, o ideal seria um modelo híbrido,
Portanto, com uma universidade, por um lado, com aquela vertente Humboldtiana, não é? Fundamentado muito na pesquisa e na pós-graduação, mas que valorizem outras vertentes, como as missões, a missão da universidade, o ensino, o serviço público. Quer dizer, uma universidade mais global, portanto, que permita a interação entre o global e os impactos locais das atividades. Portanto, penso que, quer dizer, eu não anulo os rankings, a importância dos rankings, obviamente, que são importantes, mas limitam-se muito nas métricas e os indicadores são muito limitados e eu acho que há necessidade de haver uma perspectiva conjunta. Mas quero aqui dizer que a intervenção do professor José Vieira foi, foi muito interessante porque permitiu levantar aqui várias questões, nomeadamente a questão de haver tensões, há tensões, de facto, portanto, e a educação superior, portanto, está a ser, como foi muito bem dito, como vista como uma mercadoria, portanto, e eu penso que nós académicos devemos estar atentos a estas questões. Portanto, assim, de uma maneira genérica, eu gostei muito da intervenção do seu professor, portanto, há aqui o professor falou muito nos rankings, mas eu entendo que os rankings não devem ser aplicados os mesmos parâmetros para medir atividades de instituições muito diferentes. Portanto, acho que os rankings ignoram o facto de que as universidades são organizações muito complexas, como foi aqui dito e muito bem dito pelo professor Vieira. Pronto, doutora professora Elisa, portanto, este é um comentário que me mereceu fazer. Está Portanto, bem? Muito obrigado. obrigada, professor Manuel Azancou de Menezes, pelo comentário muito assertivo, não é? Em relação portanto, essa comunicação, não é? Feita pelo professor José Vieira. Vemos que é um tema pertinente e atual, não é? A necessidade de classe mundial e os desafios para as instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa, não é? Portanto, vivemos num mundo globalizado, não é? Onde, portanto, a economia do conhecimento, não é? Impera, e então é preciso, repare, pensarmos muito bem sobre essa questão, não é? Dos rankings, e também e tentar, não é? Portanto, esclarecer a ambiguidade desse termo, Universidade de Classe Mundial, e também pensarmos que cada país tem a sua própria, portanto, realidade, não é? E em vez de estarmos preocupados, não é, em alcançar uma excelência, não é, imitar as grandes universidades consideradas, não é, de classe mundial, acho que devemos preocupar mais com a nossa realidade, não é, com as questões de qualidade do ensino superior, a questão do financiamento, não é, a questão da pesquisa. Então, por exemplo, esses países, portanto, que ainda estão em desenvolvimento, como Cabo Verde, não é, Timor-Leste, Moçambique, Angola, será que esse conceito de universidade de classe mundial é o mais adequado, não é? Para esses países que ainda estão em desenvolvimento? Então, esse tema, de facto, levanta muitos questionamentos, reflexões. Então, eu passaria, dado o avançar da hora, eu passaria então a abrir o debate. Sabemos que temos pessoas presentes, não é, assistir, e nós agradecemos o facto de o interesse, não é, por estarem, portanto, por terem participado, estarem a participar, não é, nesse tema tão interessante e tão atual. Então vamos abrir o debate. Portanto, temos
Temos pessoas, deixa ver, participantes. Temos 4 participantes, não é? Não sei se tanto gostariam de intervir. Portanto, temos as pessoas que não sei se gostariam de intervir. Temos aqui no chat, ainda não temos cá nenhuma pergunta. Portanto, está aberto então o debate. Não sei, as pessoas que estão a participar gostariam de colocar alguma questão, fazer algum comentário, alguma dúvida? Professora Elisa, se me permite, eu depois de tantas provocações, eu penso que o professor Vieira deve querer ser alguma consideração, não sei, Sim. Não, sobre ok. esta Sim, nossa preocupação do Norte-Sul e estas questões sim. de... Ok. Não, ok. Obrigada pela dica. Sim, então, professor José Vieira, Perfeito. gostaríamos de ter alguma consideração sobre o que foi dito aqui. Obrigada. Sim, tem assim, obrigado, professor Azancol, por ter feito seus comentários, obrigado, foram muito pertinentes, né, e mostram uma escuta ativa e atenciosa à fala da gente, obrigado. Eu queria tomar alguns pontos básicos do que o senhor levantou, começando pela pergunta que o senhor apresenta, né, se todos nós temos o mesmo conceito, né, de compreensão, eu penso que não, acredito que não, porque é necessário discutir esse conceito e discutir os elementos que o constituem, né? Então, como é um conceito em disputa, significa que há interesses diferentes, há compreensões diferentes sobre esse conceito, né? Então, eu acho que nós não temos o mesmo conceito. Quando a gente pega, por exemplo, a internacionalização como um dos pontos cruciais para a gente examinar a universidade pública, principalmente, né, mas também as universidades privadas, a gente percebe que a própria internacionalização ela também tem que ser analisada, que ela é importante para a unidade de classe mundial, mas nós temos uma internacionalização sul-sul, né, que a gente precisa investir mais na internacionalização sul-sul e não pensar só na internacionalização norte-norte ou ida do sul para o norte. Né? Eu acho que é um ponto, só para exemplificar, que a gente precisaria discutir e por aí. E quando o senhor fala na questão dos múltiplos atores, portanto, a universidade, claro, é uma instituição quase milenar, né, tem quase 1000 anos, ela é plural, ela precisa ter a pluralidade. Eu penso que esses diferentes atores do campo da educação superior precisam sim se posicionar sobre esse próprio conceito, né, porque a ambiguidade que envolve esse conceito ela é muito grande. Por exemplo, à medida em que os países perseguem esse conceito e investem, né, e as universidades de classe mundial, como eu já falei antes, são norteadas, são classificadas a partir de critérios globais, portanto, internacionais, as instituições, as universidades que vão aderir nessa concepção, elas começam a ter a dificuldade de lidar com a própria identidade. E aí é um fato muito importante a gente pensar, porque a identidade de uma instituição, ela é o cartão de visita da instituição, ela é o elemento fundante da instituição, né? E também essa questão da relatividade da importância dos rankings, eu concordo com o senhor também, eu não condeno os rankings, digamos assim, sem nenhuma reflexão mais apurada, no sentido de criticar por criticar ou condenar por condenar. Por exemplo, os rankings eles têm também pontos importantes para a gente ponderar, como, por exemplo, a necessidade de mostrar às universidades a olharem mais para si mesmas e verificar o que elas estão fazendo, a partir de uma autoavaliação, por exemplo, né? E aí, eu queria ponderar o seguinte: nós temos na América Latina também rankings que avaliam, né, a educação na América Latina, né? Mas uma coisa interessante que a gente percebe é o quê? É que nós temos 6 modelos, 6 ideias históricas de universidade, né? O modelo inglês, o alemão, o francês, né, o americano, o soviético, e nós temos o modelo latino-americano, que é um modelo de universidade, é um modelo contra-hegemônico.
porque é um modelo de universidade, a partir da famosa digamos assim, Revolução de Córdoba, né? 1918, obrigou a gente, latino-americanos, a pensarmos num outro modelo de universidade, que os dois pilares estruturantes são a integração e a colaboração, né, desse nosso modelo de universidade. E aí, os rankings latino-americanos, eles já têm um outro foco, né, que não é de ranquear meramente por ranquear, mas é de apresentar resultado para que as universidades latino-americanas se posicionem na região e entendam melhor a posição delas. Então, estou dando só um exemplo de como é que também os rankings podem ajudar, né, também a gente a pensar na qualidade das instituições de educação superior. E aí, o Brasil, em 2012, 14, o Ministério da Educação ensaiou uma ideia que me causou muita surpresa, a mim e a de várias pessoas que pesquisam a área, porque à época o secretário executivo do Ministério, que é a segunda pessoa, né, do Ministério a discutir educação superior, convidou 5 reitores de 5 grandes universidades brasileiras e perguntou aos reitores, isso é público, tá? Foi uma reunião pública, e perguntou se essas 5 universidades aceitavam entrar num plano de governo para ser injetado muito recurso nessas 5 universidades, com vistas a médio e longo prazo, né, perseguir o conceito de universidade de classe mundial. E aí, como uma das 4 universidades convidadas não estava no mesmo patamar das outras 4, as outras 4 não aceitaram entrar nessa proposta, né? Então, estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: nós temos cerca de 80 universidades públicas no Brasil. Mas quando o próprio governo ele decide pegar um grupo dessas universidades públicas e injetar recursos, e aí teria um plano de trabalho para isso, nos parece preocupante isso, porque aí desconsidera a própria realidade e a diversidade que nós temos no nosso país, né? Então, de fato, é um conceito que a gente precisa refletir sobre ele e discutir quais são os critérios que a gente entende que podem ser feitos. Por exemplo, a Universidade Pedagógica de Moçambique, a vocação dela é a formação de professores, né? Então, como é que eu vou avaliar uma universidade, né, que tem essa vocação, tem essa missão, por meio de critérios que, digamos assim, podem excluí-la ad eterno? Estou dando só um exemplo de Moçambique, mas no Brasil também nós temos uma universidade tecnológica, uma única, Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Nós temos vários institutos federais de tecnologia, mas uma universidade. Ela também tem a vocação dela para tecnologia. Então, como é que a gente vai avaliar essa universidade, né, por critérios únicos, digamos assim? Obrigado pelo tempo que me foi concedido. E obrigada, professora José Vieira de Souza, pelas considerações pertinentes e, de facto, adequadas, não é, a esta discussão. Uh, não sei se o professor Azampote tem algo a acrescentar, porque as pessoas que estão a participar. Sim? Eu, eu fiquei satisfeito com o que disse o professor Vieira. Uhum. Eu só, portanto, uma outra preocupação que eu tenho é em relação à questão da língua. Quer dizer, o Sim, inglês, a meu ver, também passa a ser um fator de distorção, não é? Porque é uma língua que se tornou internacional no campo científico e então também nós temos alguma dificuldade em saber como ultrapassar esse aspecto, que agora trazendo para o nosso lado da lusofonia, não é? Não sei se o professor Vieira quer fazer algum comentário sobre essa matéria, não sei, mas pronto, é uma evidência, não é? sim, eu gostaria, professor, aí tem a ver também o que eu vou falar, a partir dessa segunda fala do senhor, com uma parte da sua primeira fala também, que é o seguinte: a necessidade de olhar a realidade, a singularidade, né, do campo de educação superior de cada país, isso é fundamental, mas veja que e tem a ver com qual ponto? Quando o senhor falou que os rankings têm ligação direta, né, com os organismos internacionais, é verdade. Veja, a OCDE ela tem um documento
em que ela declara textualmente, tá, de que a língua inglesa deve ser um elemento a ser bastante considerado na avaliação da qualidade das instituições de educação superior no mundo. Então, quando a gente tem essa diretriz da OCDE, posta, a gente percebe que a hegemonia, né, ela é algo também muito difícil da gente superar, né, porque o background na língua inglesa que os nossos alunos vão acumulando, né, ao longo do seu percurso, e nós mesmos como pesquisadores, ele vai variar muito dependendo das condições materiais e pedagógicas que a gente tem, não é verdade? E nós aqui na Universidade de Brasília, nós temos alguns alunos africanos, de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau. E ontem, inclusive, eu convidei um aluno meu, né, de Moçambique, que está fazendo doutorado na nossa instituição, e conversei muito com ele, né, para entender um pouco melhor também como é que ele via, né, a educação superior do país dele, agora onde ele está. E eu aprendi muito com a fala desse meu aluno. Porque a gente começa a tentar e verificar que realmente a realidade de vários países, eu vou ser bem enfático nisso, ela é ignorada por essas avaliações, né? É uma realidade que é desconsiderada. E, na verdade, são países que lutam para avançar na educação superior e são países que nessa luta têm realizado um trabalho muito importante nas universidades, né, para o desenvolvimento nacional. E aí realmente concordo com o senhor de que é uma barreira muito grande a gente vencer a hegemonia do inglês, notadamente quando o idioma é posto como referência, né, importante, basilar, e alimentado esse discurso da hegemonia dele por uma instituição como a OCDE. São lutas históricas, né? Eu diria que a gente teria que ter paciência não só histórica, né, como o velho Marx falou, mas paciência pedagógica, para a gente saber como é que nós vamos lutar com isso. Uhum. Exatamente. Obrigado, muito obrigado. Bom, professor, eu também gostaria de levantar uma questão que sempre me intrigou. Falou, de 7 principais características da universidade de classe mundial, não é? Em termos mundiais. Será que essas características poderão ser os critérios, tanto relevantes para avaliar se uma universidade de facto pode ascender a categoria, não é, de classe mundial? Eu estou a falar, repara, em relação, por exemplo, aos países em desenvolvimento, não é? E em que as universidades lutam e de que forma para conseguir alcançar a qualidade. Como é que as universidades que ainda, nos países em desenvolvimento poderão, não é, ascender a essa categoria de classe mundial se de facto, não é, o contexto é completamente diferente das universidades que conseguem alcançar essa categoria, que, portanto, pertencem a, não é, a contextos muito mais, que têm mais condições financeiras, não é, e não só. Obrigada. Sim, obrigado pela pergunta, professora Maria Elisa. É o seguinte, eu ponderaria, primeiro, o seguinte, de que existem pontos cruciais que atingem a universidade hoje no mundo, que são dilemas com os quais elas lidam, independente de perseguir o conceito de classe mundial. Mas que vários desses pontos cruciais têm a ver com o desejo de virem a se transformar não é um trabalho rápido nem fácil, né, árduo. Mas, por exemplo, a inovação tecnológica é um ponto crucial que a educação superior hoje, né, tem que enfrentar, e as universidades têm que enfrentar, já Uhum. fazem isso, mas tem que avançar, até porque passa pela questão do financiamento que a senhora falou antes. No Brasil, por exemplo, nós temos uma emenda constitucional de 2016 que ela congela os investimentos em políticas sociais por 20 anos, ou seja, ela mantém o percentual, você não pode reivindicar mais. Isso afeta diretamente a inovação tecnológica. Um outro ponto é a internacionalização, que aí eu penso que a internacionalização como algo que está na origem da universidade, né, porque as primeiras universidades surgiram né, com estudantes e professores migrando de um país para o outro, por exemplo, ela está na base da universidade, mas que houve
com o tempo, nas últimas 50 anos talvez, uma ideia de internacionalização muito norte-norte. Isso dificulta a vida da gente, né, que está no hemisfério sul. E essa internacionalização, muitas vezes, faz com que eu diria assim, um fetichismo da internacionalização, que faz com que muitas vezes as universidades não olhem para o que elas fazem de fato, que poderia ser internacionalização, mas que às vezes os critérios de avaliação não validam isso que elas fazem. Por exemplo, ministrar disciplina em duas línguas, num currículo, no mestrado ou na graduação, é importante uma ação de internacionalização, mas os critérios nem sempre validam isso na hora de pontuar. Eu ministrei um curso ano passado, era um curso de especialização com 6 disciplinas, e que a exigência do curso era que cada disciplina, para professores da educação básica no Brasil, fosse ministrada por 2 professores, um brasileiro e um estrangeiro. Trabalhei com um professor da Universidade do Minho, inclusive. Então, a outra questão também que eu entendo é que tem um par avaliação e acreditação que está nas universidades, e que muitas vezes, quando a gente vai discutir isso na realidade das universidades, nem sempre há uma devida credibilidade de algumas universidades ao lidarem com esse par, em função de competências mundializadas, como eu já falei antes, que são às vezes advogadas pelas outras universidades mais expressivas, digamos assim. Mas eu me referi a pontos comuns que a gente enfrenta na universidade. Quando a gente vai para aquelas características que a senhora falou, veja bem, excelência em pesquisa, que é um ponto que nós precisamos perseguir em todas as nossas universidades, todo o nosso país, mas existe o que é a excelência, né? Que ela vai variar também de um país para o outro. Entretanto, quando eu entendo que a excelência na pesquisa é no nível de estar ligado ao mercado, por exemplo, né, eu começo a ter problemas em relação a esse conceito. Quando se diz que elas têm uma estrutura adequada, são estruturas pesadas, pesadas. Quando eu visitei Princeton, me impressionou, né, assim, as condições de trabalho dos pesquisadores da nossa área de sociologia e de educação, que mesmo as nossas universidades brasileiras bem avaliadas têm dificuldade de chegar até. Então eu entendo que o próprio conceito de excelência tem que ser questionado, ligado ao que nós chamamos no Brasil de qualidade social da educação, né? Qual é a qualidade social dessa da educação que a gente defende, para dizer que o que nós fazemos é de excelência ou não? E também essa questão da autonomia acadêmica, né? Eu acho que uma coisa é a gente ter autonomia na graduação, na pós-graduação, mas essa autonomia acadêmica, muitas vezes, ela é limitada. Por exemplo, aqui no Brasil, né, muitos alunos nossos, mestrado e doutorado, vários programas de doutorado exigem de mestrado e doutorado que o aluno, para ele defender, para ele qualificar o projeto dele, que é um estágio intermediário, depois ele defende, ele tem que ter trabalho publicado ou, no mínimo, aceito por uma revista, que não é qualquer revista, revista estratificada. Ora, para esse aluno ter essa liberdade, essa autonomia acadêmica para fazer isso, não é tão fácil. Né? Então, nós estamos falando de um problema que a gente lida internamente no nosso programa. Então, eu acho que são características muito pesadas, muito fortes, mas elas são colocadas como, pegando um conceito de Bourdieu, quase como uma doxa. Né? São elementos inquestionáveis. Ou seja, eu tenho que ter excelência em pesquisa, mas eu não posso questionar que excelência é essa. Mas se é uma excelência que leva as instituições a terem, às vezes, universidades algumas mais patentes que é o mercado, então tem uma concepção de educação superior aí, como eu falei no início da minha fala, que não é de educação como bem público, direito social e, portanto, inalienável. Né? É um outro conceito de educação superior. Muito obrigada, professor De nada. José Vieira, pelo excelente esclarecimento. Ah, bom, não havendo mais comentários e perguntas, acho que podemos dar por fim esta sessão. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, não é? Pelo excelente
tanto debate e reflexão, e também agradecemos ao professor Azancou também que, como comentador, não é, levantou questões pertinentes, né, fez considerações atuais sobre esse tema. E, portanto, vamos ficar então por aqui e até a próxima. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação, atenção e colaboração. E boa tarde e bom dia, dependendo, não é, dos fusos horários. É. Obrigada. Ok. Um abraço. Muito Muito obrigado obrigado. pela atenção. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Eu tive, como eu falei, professora Maria Elisa, muito prazer quando eu conheci alguma das universidades de vocês. Nós fomos dialogar com o Ministério, com a equipe gestora de lá, mas fomos também a algumas universidades. E é um país que, como nós também no Brasil, enfrentamos Uhum. dificuldade em melhorar a educação superior, porque é um desafio muito grande. Mas nós, como eu digo, nós que somos professores, somos teimosos, teimosos no É bom verdade. sentido, né? A gente É insiste verdade. na teimoso como persistente, né? Então a gente vai Uhum. insistir para colaborar de alguma maneira com a melhoria da qualidade da educação superior. Então, muito obrigado, professor Zanotto, também pelos comentários, e a professora Maria Elisa pela coordenação da live. Ok, muito obrigada. Então, boa tarde. Um Até a abraço a próxima. todos. Um Boa abraço. tarde a todos. Um Fiquem abraço. Um bem. Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.